Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vinde em nosso socorro e iluminar a nossa mente para compreendermos a palavra de Deus e nos dai um coração dócil para acolhê-la. Nosso anexo divina, com o texto de Marcos 11, de 27 a 32. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto Jesus circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu vos proporei uma só questão. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, foi até o versículo 33, quando Jesus diz: também eu não respondo a vocês com que autoridade faço essas coisas. É interessante que as autoridades da religião, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Qual foi a pergunta sobre a autoridade de Jesus? É que ele acabara de expulsar os vendilhões do templo, virando as bancas. Alguns dias atrás a gente rezava com esse texto, não lembro se ontem, anteontem, mas Jesus acabara de fazer isso. E aí as autoridades que tiravam proveito daquilo foram tomar satisfações com Jesus. Quem és tu para ter essa autoridade? E na realidade, Jesus responde a eles, fazendo eles se questionarem, fazendo eles meditarem para um possível arrependimento e mudança de vida. Jesus os questiona porque eles precisavam ser também acolhedores do batismo de João. Eles precisavam também acolher Jesus como o Messias. Mas não era simplesmente Jesus dizendo que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, que era o Messias. Não, Jesus os faz meditar, para que eles tenham a chance de mudança, tenham a chance de reconhecimento do batismo de João que vinha do céu e que preparava o caminho do Senhor. E diante da dúvida, ou melhor, da incredulidade deles, e porque se eles acreditassem no batismo de João, o batismo de João não era do Espírito, mas era um batismo que convocava ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de ações. Se eles crescem no batismo de João, que era de Deus, que vinha do céu, eles teriam que ter o arrependimento das suas ações. E eles não queriam mudar, queriam continuar tirando proveito disso e até mercantilizando a fé, porque eles vêm tomar satisfação com Jesus pelo fato de Jesus ter acabado com aquele ganho fácil deles lá no templo e ter feito todo o povo ver que não era daquele jeito, que não poderia fazer a casa de oração uma casa de comércio. Daí a inquietação deles e virem tomar satisfação de Jesus, com Jesus. E a gente fica se questionando, devemos também nós nos questionarmos.
Será que nós também duvidamos da autoridade de Jesus? Será que nós também questionamos a autoridade de Jesus? De princípio a gente diz não, mas se nós tomarmos atenção, cuidado para olhar, como Jesus fez com aqueles chefes dos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, nos fez pensar, nos fez refletir, ele nos convoca hoje também a sermos meditativos. Devemos meditar se a gente tem ou não aceita a autoridade de Jesus, questionar a autoridade de Jesus. Quando a gente não aceita o Evangelho na sua integridade, quando a gente quer mudar o Evangelho, quando a gente quer mudar alguma lei de Deus, quando a gente questiona a autoridade da igreja, sim, porque a igreja foi fundada por Jesus. A autoridade da igreja foi Jesus que deu essa autoridade, foi Jesus que ungiu. Jesus deu esse poder. Ele não quis que o seu evangelho ficasse parado, estagnado lá no Oriente há 2000 anos atrás. Não, ele quis que todos conhecêssemos, tivéssemos a oportunidade de sermos seus seguidores. Para isso ele fundou a igreja. Quando nós questionamos a igreja, quando nós questionamos a autoridade de Jesus, nós estamos questionando o próprio Jesus. Nós queremos saber com que autoridade ele fundou a igreja. E olhe que ele fundou, sabendo que estava fundando a igreja, sobre homens, sobre a pedra, a rocha que é o Papa, mas o Papa também é homem, também tem suas fragilidades, tem suas limitações. Ele é um pontífice, ele é o que liga, é a ponte com Jesus Cristo, porque Jesus fundou a igreja. Se nós questionarmos a igreja, é o próprio Jesus que estamos questionando. É a autoridade de Jesus que questionamos. Porque Jesus disse: Simão, tu és pedra, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse mais: o que tu ligares na terra está ligado no céu, o que tu desligares na terra está desligado no céu. Assim sendo, a igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Foi Jesus que assim quis. Nós vimos no domingo passado, em Pentecostes, o nascimento da igreja, com a promessa que Jesus tinha feito de enviar o Paráclito, o Espírito Santo. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que nós somos o corpo da igreja e que Cristo é a cabeça. Portanto, nós não podemos também questionar a autoridade de Jesus, sob pena de ficarmos fora da graça, de ficarmos sem a bênção, com os nossos achismos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Nós não podemos fazer isso. E às vezes confundimos muito o que é com o que nós achamos que devia ser. Quem somos nós para questionar a igreja, para questionar a autoridade de Jesus Cristo? Se só Ele tem palavra de salvação, só Ele pode nos remir dos nossos pecados, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar a vida eterna. Então, reflitamos sobre isso e façamos agora um compromisso de, assim como os doutores da lei, não sermos também nós questionadores da autoridade de Jesus, mas aceitemos a autoridade de Jesus sobre todas as áreas das nossas vidas, para o nosso bem, para a nossa salvação. E depois contemplemos as maravilhas de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção,
e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.